Qual o sentido da vida? Hoje temos três correntes principais que tentam dar respostas para isso e as pessoas ficam confusas, colocam uma junto com a outra, mas como esse canal é exclusivamente para veganos, eu estarei trabalhando para que no final do vídeo você conheça o que mais se enquadra com essa visão do sentido da vida para os veganos. Hoje, nós, quando vamos para as redes sociais, somos vistos como invisíveis, somos vistos como aberrações, e essas pessoas acham que entendem qual o sentido da vida. Por isso eu estou trazendo este vídeo, para que no percurso do vídeo você entenda o olhar de cada uma desse tipo de gente que é contra o veganismo, que nos olha como uma aberração, como uma anomalia, como um ser extraterrestre, para que você entenda como eles entendem qual o sentido da vida. E no final do vídeo eu vou te apresentar o que eu, como vegano, exegeta, especialista em línguas mortas, vou trazer, olhando para a literatura do mundo antigo, qual a visão que eles tinham sobre esse sentido que a vida deve ter. As pessoas acreditam que a vida não faz sentido, mas nós ficamos perdidos porque são tantas correntes, tantos pensamentos. Contudo, na inteligência artificial, nas redes sociais, você vai ver três principais, que é o existencialismo, o materialismo e o religioso. Estarei trazendo os três e ao final vou enquadrar-nos, nós veganos, na perspectiva do que seria o ideal para vermos sentido na vida, para entendermos de forma de pensamento, forma coerente, forma filosófica, como devemos encarar o sentido da vida para um vegano, com base no maior, se não o maior estoicista que já caminhou sobre a terra, Marco Aurélio, imperador romano. Mas primeiro eu quero te apresentar as três formas em que as pessoas acham que respondem ou dão sentido para a vida. A primeira, o existencialismo. No existencialismo, a vida não tem um sentido pré-definido. E temos dois grandes filósofos que defendem essa questão do existencialismo, que é Gamos e Sartre. Ou seja, para Sartre e Gamos, o mundo é indiferente. Nós é que damos sentido a ele. E que não existe Deus, não existe alma e não tem uma missão que temos que cumprir em terra, não tem um objetivo, não tem um algo especial que nascemos para viver. Esta é a ideia do existencialismo e os maiores defensores, como eu já citei, Sartre e Gamos. Então, quando pensar na ideia do qual o sentido da vida, olhando para a filosofia desses pensadores, imagine que para eles, nós é que temos que dar sentido ao planeta, nós é que temos que dar sentido à vida, nós é que temos que dar sentido a tudo que vivemos, experienciamos, sentimos, emoções, nós é que damos sentidos para isso. Se quiser estudar, foque mais em Sartre, ok? A outra é o materialismo científico, ou seja, é um acaso. As coisas acontecem um processo natural, é um acaso. Então o ser humano, ele foi, dentro da evolução do universo, do planeta, ele foi construído a partir de uma sopa de elementos. Contudo, eles observam essa sopa de elementos em torno de 3,4 bilhões de anos atrás. Mas ainda temos a pior visão desta questão quando olhamos o que faria sentido para a vida, que é a visão
dos religiosos. Preste atenção, não é dos espiritualistas, são de religiosos. Porque quando você vê um teólogo, um defensor da Bíblia, um defensor de qualquer texto sagrado, ele é religioso, ele constrói em torno dele uma estrutura religiosa, uma forma de adoração em que ele vê que nós nascemos e o sentido da vida é adorar um Deus único, é responder a esse Deus sendo decente, humilde, amoroso, contemplativo e sacrificar a esse Deus. Esta é a ideia religiosa, que o sentido da vida se resume a isso. Nascemos para que possamos nos ajoelharmos aos pés desse Deus, nos submetermos aos pés da religião organizada e com isso a vida fará sentido e depois da vida existe alma, diferente do existencialismo, existe uma outra vida e nessa outra vida existe a salvação e que quando você for conversar com qualquer religioso, ele não consegue ele nem tenta responder como seria esse ambiente de salvação, como seria esse contexto pós-morte. Mas ele encara a vida, o religioso encara a vida nessa perspectiva de dar sentido. É a única forma que uma pessoa ignorante, uma pessoa infantil vê. Mas agora, como eu prometi, eu quero te apresentar uma forma mais racional, mais inteligente, como o vegano consciente, o vegano mais pé no chão, o vegano voltado para as ciências naturais, o respeito à vida, o respeito ao próximo, deveria encarar qual o sentido da vida. Eu quero lhe apresentar, como eu já falei no início, o imperador Marco Aurélio. Marco Aurélio escreve Meditações. Ele era estoico e muitas vezes, se você for agora na inteligência artificial, eu argumentar que o estoico era um vegetariano estrito, que não comia ovos, que era um vegetariano, seja o que for que eu argumente que era um estoico, todas as pessoas falaram, não, mas não existe base para falar que o estoico era vegetariano ou vegano. Então, eles vão argumentar, mas eu te falo que a principal base, como na Índia, o jainista usava o ahimsa, que é o respeito à vida, o respeito ao próximo, o estoico também. Então esse último imperador filósofo, o último imperador que pensava, que orquestrava pensamentos, que tinha coerência, ele era estoico, ele é o principal ícone do estoicismo para o mundo moderno. Você vai achar o livro dele aí, ele era pai de Cômodo, e Cômodo abre as fronteiras para o mundo bárbaro, e esse mundo bárbaro invade a Roma com as religiões, e o cristianismo aí floresce, porque jamais o cristianismo floresceria no mundo totalmente estruturado com o estoicismo. Quando você vê em filmes, por exemplo, com relação a Marco Aurélio, em banquetes com carne, aquela bebida, aquele negócio todo, não se iluda, isso é só filme. Na realidade, o estoico era muito reservado, o estoico ele tinha contemplar a vida como uma dádiva, ele não via como um materialista e não via como um religioso. Ele não olhava a vida como um religioso que acredita que Deus é a resposta da experiência de vida, que acredita que nascemos para adorar um Deus, que esta seria a resposta da nossa primeira apresentação, qual o sentido da vida, e nem sobre o existencialismo, porque o estoicismo ele não pende para esse lado do existencialismo, onde aí você vai encontrar muitos ateus, muitos agnósticos. O agnóstico, às vezes, ele acredita numa divindade. O agnóstico se perde nessas várias interpretações de Deus, panteísmo, panteísta, panenteísmo, teísmo, deísmo,
porque ele não conhece, então ele acredita que Deus é um monoteísmo, é um Deus único, e daí você entende o porquê o ateu acredita que é ateu, porque ele só vê na frente dele um Deus monoteísta, e o estoico não era existencialista nem religioso. Para o estoico não existia o ateísmo, nem um Deus único. É uma filosofia do meio, é um pensamento em que fala que o importante é ter uma vida ética e moral, satisfatória, contemplativa, em respeito à natureza, com respeito ao próximo, com respeito a tudo em que vivemos. E o próprio Marco Aurélio fala que não importa se depois da morte Deus não existe, se depois da morte não existe alma. Para o estoicismo, para Marco Aurélio, e todos os que pensam assim, não existe um grupo único, apesar de muitos estudarem, terem uma coesão, uma relação, mas como é um pensamento, ele é implícito a mim, que você não me conhece, é implícito a você, que eu não te conheço, é forma de pensar. Então, essa forma de pensar estoica, ela reflete muito no veganismo. Não importa se Deus existe, não importa se existe alma, não importa se não existe nada, ou se existe, o que importa é o respeito à vida, o que importa é o respeito ao próximo. Daí, onde existe a militância, onde existe o desejo do vegano lutar pela essa questão mais jurídica, pelos direitos dos animais, ou lutar pelo meio ambiente, pelo direito da própria natureza existir. Isso aqui tem direito de existir. Isso aqui tem uma finalidade na existência. Então, quando olhamos para qual o sentido da vida, qual o sentido da vida tem uma planta dessa? Dar abrigo às formigas que podem coexistir aqui, os animais que estão debaixo do sol vir, dar alimento, porque está cheio de prana, de energia vital. Então isso aqui tem um sentido de vida. O sentido de vida do vegano é que ele trabalhe para os animais e que ele encare a vida dessa forma. Se você busca uma espiritualidade, não busque religião, porque religião tenta dar esse sentido da vida olhando para este Deus monoteísta. Enquanto o vegano, para buscar sentido na vida, ele, como eu já falei, se ele quiser pisar nesse mundo espiritual, ele tem que entender este Deus, em que tudo é Deus, tudo está em Deus. Você vai ver no Evangelho de Tomé, quando Jesus é perguntado a Jesus onde está Deus, e Deus diz, se cortaram a árvore eu estarei lá, se levantaram a pedra. É isso, esse é o sentido da vida. É o vegano viver em comum acordo com a natureza, com os animais, respeitar os animais. O religioso não respeita, o próprio ateu também não, porque todos são carnívoros. Então, se a vida tem sentido para eles, por que não teria para uma planta, para um animal? É incoerente uma pessoa que cria uma corrente de filosofia, como esses pensadores, Gamos, Sartre e muitos outros que são modernos, não são filósofos antigos, que viam na natureza a resposta da criação. Bem, como vegano, entenda e conheça mais o estoicismo, porque muitas vezes você não vai querer mexer com espiritualidade na minha perspectiva, mas também não quer ser ateu, não quer viver sobre o jugo de um pensamento religioso ou de um pensamento materialista, e quer crescer e evoluir como ser humano. Conheça o estoicismo como estoico. Por que eu falo para conhecer o estoicismo? Porque o estoicismo trabalha em cima da ética, não da moral. O religioso vive em cima da moral. Filósofos do existencialismo trabalham com a moral. São baseados em Aristóteles, a verdade de Aristóteles. Então, trabalham com a moral. A ética de Parmênides é outra história. As pessoas conseguem botar na mesma situação moral e ética, e não. Religião, existencialismo é moral.
estoicismo é ética, entendeu? O sentido da vida é você ser uma pessoa ética, independente se Deus existe ou não, sou ético. E o conceito de ética não é o que você vê, ética da medicina, ética disso, ética... Não, isso não é ética. Parmênides traz um conceito da ética que é completo e profundo e complexo entre o respeito à natureza, o respeito a si próprio, o respeito ao próximo, o respeito que dá sentido à vida. Isso é ética. E não importa se a religião do Deus dele existe ou não, não importa se o ateu está certo, o materialista está certo ou não. O sentido da vida é ético. Viu? Você, como vegano, é ético, não é moral. Entenda muito bem o grande abismo que existe entre a ética e a moral. E quando você entender a ética, você vai entender que o veganismo é ético. E sendo ético, ele diferencia dessas duas correntes de pensamento com relação ao sentido da vida. E o sentido da vida é ético, é viver de forma ética. Isso é o sentido da vida e o vegano vive isso. É só aprender a se aprofundar mais. Tem um objetivo de vida, trabalha em prol de um terceiro. O religioso não trabalha em prol do terceiro. O existencialista não trabalha em prol de um terceiro. E o cientista também não. Todos os três estão preocupados em satisfazer os desejos carnais. E todos pregam o seguinte: viver ao máximo e aproveitar ao máximo. Do religioso o que Deus dá, do existencialista o que a natureza dá. E com isso, se para viver ao máximo eu tenho que sacrificar os animais, ser cruel, ser covarde, eu vou ser. Isso, entendeu? Que isso não é ético. Então você entendeu que a principal resposta para este vídeo é que o vegano é diferente dessas três visões, por ser uma pessoa ética. E nenhum deles são éticos. Aí eles vão pensar na questão ética com relação ao entendimento moderno, medieval. Não, quando eu falo em ética, eu estou falando sobre pensamentos filosóficos que Parmênides traz e que Aristóteles o transforma em moral. Aristóteles muda exclusivamente um caractere e transforma ética em moral. E daí você vai entender que quando ele faz isso, o mundo ocidental absorve, a ciência absorve e cria a sua visão e entendimento do que faz sentido vivermos aqui, relacionando a moral de Aristóteles, o conceito de moral de Aristóteles, com a resposta do sentido da vida para o religioso, para o cientista, para o existencialista filosófico, que não tem nada e está longe do conceito de ética. Que a ética, sim, é uma visão contemplativa do porquê estamos aqui, do sentido da vida. A ética responde o sentido da vida e o vegano é totalmente ético. E nós temos o sentido da vida, nós entendemos qual o sentido da vida quando paramos para pensar, conhecer o estoicismo, por exemplo, conhecer pensamentos como os platonistas, a verdade de Platão, a ética de Parmênides. Não Gamos, Sartre, que são existencialistas, mas são medievais, ocidental, totalmente cartesiano. Bem, obrigado por ter estado comigo aqui e que eu possa ter respondido de forma mais racional, mais sensata, pontuando os pensamentos, as correntes com relação qual o sentido da vida e te colocando num que você não conhecia, você desconhecia, que é a corrente da ética. Obrigado, tá? Até a próxima.